Vhagar versus Meleys, qual dragão vence a melhor numa disputa mano a mano? Hoje é dia de analisar minuciosamente a história e trajetória dessas duas senhoritas e definir de uma vez por todas, com base nas vozes da minha cabeça, brincadeira porque vai ter estudo envolvido nesse embate aqui, lembrando todos vocês, antes de começar o vídeo, que essa pesquisa e roteiro foram feitos com muito amor e carinho. Não se esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com um amiguinho. E antes de continuar, vale lembrar também que esse vídeo vai ter spoilers do último episódio lançado de A Casa do Dragão. Eu não vou dar spoilers de acontecimentos futuros, mas se você não assistiu o último episódio que foi lançado, foge. Vamos lá, eu sei que pelo que rolou no quarto episódio, parece claro que a Meleys perderia em um embate com a Vhagar. Acontece que muitos historiadores Westerosi, historiadores de Westeros, eles discordam disso. Na verdade, a Meleys, naquela época, é considerada a dragão mais apta para dar um salve em qualquer outro dragão no X1. Se você tá surpreso com essa informação, calma que eu te explico. Bora começar contando um pouco mais sobre a trajetória da Rainha Vermelha. Por volta de 75 depois da conquista, a Meleys, ela residia no Fosso dos Dragões em Porto Real, onde nunca havia tido uma montadora antes. Naquele ano, a recém-casada princesa Alyssa Targaryen decidiu se tornar uma cavaleira de dragão. Ela inicialmente desejava reivindicar o Balerion, mas os Guardiões dos Dragões a convenceram de que ele era muito velho, lento e que ela podia preferir uma montaria mais rápida. A Alyssa reivindicou a Meleys e ela de fato se mostrou tão rápida quanto prometido, superando facilmente os dragões dos irmãos de Alyssa, Aemon e Balon, quando eles voaram juntos. Em 84 depois da conquista, a Meleys ficou sem cavaleiro quando a princesa Alyssa morreu por conta de complicações do parto. Em 87 depois da conquista, 3 anos depois, a Meleys foi reivindicada pela princesa Rhaenys Targaryen. Em 89, depois da conquista, a Rhaenys voou na Meleys para Jardim de Cima para acompanhar o rei Jaehaerys I Targaryen em seu progresso real para as Ilhas Escudo. Quando a Rhaenys se casou com o Lord Corlys Velaryon em 90 depois da conquista, ela insistiu em chegar ao casamento voando na Meleys. A princesa Rhaenys montou Meleys durante a Dança dos Dragões também, ao lado da rainha Rhaenyra Targaryen, contra o rei Aegon II Targaryen e os Verdes. No entanto, a gente viu em pouso de gralhas que a Meleys não foi capaz de vencer Sunfyre e Vhagar. A Rhaenys enfrentou o ataque, apesar de saber que a Meleys não tinha esperança de sucesso contra 2 dragões. De acordo com o arquimestre Gildain, a Meleys, ela poderia ter tido uma chance contra a Vhagar sozinha, mas não contra a Vhagar e Sunfyre juntos. O curioso aqui é o fato de que não tivemos nenhum registro das batalhas oficiais que a Meleys teve participação, mas em Fogo e Sangue é dito claramente que a Meleys não é uma dragão nova em batalhas, que ela já havia as enfrentado antes. A gente não sabe se com Alyssa ou Rhaenys. O que a gente sabe é que a Meleys é o dragão mais rápido de Westeros. E à época era uma das maiores também. É dito que o tamanho do dragão varia muito com relação à sua genética, mas também com base no tempo que ele passa dentro de um fosso de dragão. Ficar muito tempo no fosso impede o crescimento deles. Então, na hora de analisar a possível vantagem ou desvantagem de um montador, é importante levar em conta o tamanho e a experiência de guerra que o dragão pode ter. Além de tudo isso que eu mencionei, a Rhaenys, ela era a montadora de dragão mais experiente dentre verdes e pretos. E por conta de todos esses elementos, historiadores, no geral, teorizaram que se tivesse sido um X1, Vhagar e Meleys, a Rainha Vermelha realmente teria uma boa chance de vencer a luta. Na série, a gente acompanha uma briga com menos protagonismo do Sunfyre, mas nos livros, Sunfyre e Vhagar lutam lado a lado contra Meleys, o que gera uma grande desvantagem para a Rainha Vermelha. Nesse mesmo sentido, durante o episódio, a gente nota que o golpe final da Vhagar, ele não foi 100% no X1, foi um mix de estratégia e surpresa partindo do Aemon, que deu um chega pra lá no pescoço da Meleys, surgindo do mais puro nada. E falando em Aemon e Vhagar, vale citarmos aqui o porquê dessa dragão ser tão ameaçadora assim, levando em conta não só o tamanho da senhora, mas a sua experiência de guerra. A Vhagar foi um dos dragões usados por Aegon o Conquistador e suas irmãs durante a Guerra da Conquista. Ela foi nomeada em homenagem a uma das deusas da antiga Valíria e montada por Visenya Targaryen, Laena Velaryon e Aemon Targaryen. Durante a Guerra da Conquista, ela já era um dragão enorme e feroz, sendo levada para a batalha nas águas de Vila Gaivota, onde ela e sua montadora, Visenya, destruíram a frota de Arryn. Durante a batalha, que ficou conhecida como Campo de Fogo, pela única vez na história, todos os 3 dragões originais Targaryen subiram ao céu ao mesmo tempo.
Juntos, Vhagar, Meraxes e Balerion mataram 4.000 homens, queimando-os vivos. O rei Mern morreu e com ele a casa Gardener foi extinta. O exército foi derrotado e Aegon I foi vitorioso. Posteriormente, a Vhagar participou da batalha envolvendo a subjugação do Vale de Arryn, mas de forma muito menos sangrenta. Ela também lutou na Primeira Guerra Dornesa, destruindo todas as fortalezas dornesas que encontraram, com exceção de Lança Solar. Após a morte do rei Aegon, Vhagar ascendeu a pira onde o Conquistador foi colocado e houve uma certa treta envolvendo a sucessão do trono. Maegor e Aegon Targaryen, filho de Aenys I, tiveram o que foi considerada a primeira guerra civil da família, na qual o Maegor saiu vitorioso. Essa guerra civil muito menor do que a Dança dos Dragões, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Logo, o reinado do Maegor provou ser quase tão sangrento quanto a Guerra da Conquista. Até por isso, ele foi chamado de Maegor o Cruel. A Visenya usaria Vhagar para destruir as fortalezas de várias casas, gerando um caos tremendo durante esse período. Na época da Dança dos Dragões e das mortes de Balerion e Meraxes, a Vhagar era um dos maiores dragões existentes à época. Dizia-se que ela era tão grande quanto o próprio Balerion, e apenas Vermithor, a Fúria de Bronze, estava perto desse tamanho. Disse também que a Meleys foi um dos poucos dragões que conseguiu igualar Vhagar em combate, apesar de Vhagar ser uma sobrevivente endurecida e impiedosa de uma centena de batalhas. A Vhagar foi uma criatura destrutiva, briguenta e agressiva durante toda a sua vida, mesmo para um dragão. O seu rugido foi um dos mais temíveis da sua espécie, conhecido por ter abalado os alicerces de Ponta Tempestade durante seu auge. A Vhagar ela não se incomodava com a sua velhice e podia enfrentar dragões mais jovens, como Caraxes e derivados, embora ela tivesse quase 200 anos. A própria Visenya admitiu que a Vhagar era uma fera briguenta, tão perigosa quanto Balerion e Meraxes e tão aterrorizante quanto qualquer dragão que a sucedesse. Bom, a Visenya finalmente morreu, deixando Vhagar sem montaria. Isso permaneceria assim até tarde do reinado do rei Jaehaerys I Targaryen, onde a nossa querida Laena Velaryon, segunda esposa do príncipe Daemon Targaryen, domaria Vhagar. Ela voava com frequência na dragão, muitas vezes na companhia do Daemon e da sua sobrinha Rhaenyra. A Laena morreu em 120 depois da conquista, aparentemente enquanto tentava chegar a Vhagar em sua última hora para subir aos céus pela última vez. Isso depois de um parto mal sucedido também. Mas ela não foi forte o suficiente. Após a morte da senhora, Vhagar ficou novamente sem cavaleiro, mas não por muito tempo. Como bem sabemos, o ousado príncipe Aemond Targaryen, segundo filho do rei Viserys Targaryen, ousou se aproximar de Vhagar e conseguiu domá-la com maestria, sendo hoje um dos maiores trunfos dos verdes na Dança dos Dragões. Apesar de ser enorme e ter uma experiência tremenda, o embate da Vhagar com um dragão que seja experiente, mais novo e mais veloz pode atribuir complicações para nossa querida senhora. O que eu quero dizer? Ela não é invencível. Mas quem será seria capaz de derrotá-la em combate? Isso só o tempo vai nos dizer. Mas conta pra gente na sua opinião, será que a Meleys seria capaz de matar a Vhagar no X1? Deixa suas opiniões nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos da Casa do Dragão.